Olá, boa tarde. Um caminhoneiro morreu hoje na rodovia Castelo Branco, em Porangaba. Segundo a polícia, ele seguia sentido capital quando bateu na traseira de uma carreta. Ainda não se sabe a causa do acidente. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro de Tatuí, mas não resistiu. O outro motorista não ficou ferido. E em Sorocaba, depois de ser atropelado, um motociclista foi parar embaixo de um ônibus na Avenida General Carneiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem tem aproximadamente 30 anos e foi encaminhado ao Hospital Regional com traumatismo craniano. Uma faixa ficou bloqueada, mas o trânsito já foi normalizado. Bom, a gente fala agora de uma situação que tem preocupado e muitos comerciantes do centro de Sorocaba. É a onda de violência na região. Veja a reportagem. Pelo menos 7 lojas da região da Rua da Penha e Rua Professor Toledo foram assaltadas no mês de junho e início de julho. A suspeita é que o mesmo homem tenha cometido os crimes. As vítimas contam que os assaltos foram parecidos, geralmente no fim do expediente, em lojas que só tinham mulheres trabalhando como vendedoras. E o criminoso entra no estabelecimento como se fosse mais um consumidor. A câmera de monitoramento de um comércio registrou os momentos em que o homem de camisa clara e com uma sacola aparece em frente a uma das lojas antes de roubá-la, no dia 9 de junho. Ele passa 2 vezes, às 5h05 da tarde e 18 minutos depois. Às 5h25, entra para cometer o crime. A imagem capturada por outro estabelecimento mostra o homem usando óculos e boné durante a ação. Esta funcionária de um comércio da Rua da Penha conta como foi a ação do criminoso. No começo eu achei que era brincadeira, né? E na hora que ele mandou eu calar a boca, que ele ia me meter um tiro, ele sacou o revólver, só que eu não vi a arma, né? Eu só senti que ele encostou nas minhas costas e falava, passa grana, passa grana. Para evitar prejuízos, ela fecha a loja mais cedo. Quando começa a escurecer, nessa época agora, eu tô chegando a fechar a loja tipo 10, 15 minutos mais cedo. Dono de outro comércio no centro, Júnior está preocupado com os roubos. Trabalhar de porta aberta não é fácil. A gente já trabalha no centro para ter um preço mais legal para o nosso público e a gente não quer ser contemplado, né? A gente paga imposto e tudo mais e zelamos por segurança, né? A polícia já teve acesso às imagens e trabalha para localizar o assaltante. A intenção nossa é que, com a divulgação dessas imagens, alguém que conheça o indivíduo telefone para a nossa delegacia ou então para o CEPOL e passe informações a respeito da identidade dele ou do endereço dele. O comandante local já direcionou o policiamento ciclístico, policiamento integrado e policiais da operação delegada. Então são policiais no horário de folga que estão reforçando o policiamento. O homem aparenta não estar armado, apesar de dizer o contrário. Em qualquer caso, a orientação da polícia é para a vítima não reagir. Evite reagir, acione a polícia militar para a polícia militar se deslocar até o local, porque essa pessoa pode estar armada e pode acabar tirando o bem mais importante que a pessoa tem, que é a vida. Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com a Polícia Civil. O telefone é o 197. Depois de pouco mais de 2 semanas desaparecidas, as outras 2 jovens de alumínio apareceram. Maiara e Raíssa estão bem. Elas estavam em Cotia e ligaram para a mãe de uma delas ir buscá-las. Natália Rodrigues Vaz, de 16 anos, foi a que retornou primeiro, mas não quis dizer onde as amigas estavam. As meninas saíram de casa no dia 23 de julho com sacolas de roupas. Nenhuma das 3 meninas disseram o motivo do sumiço. Falando um pouquinho das eleições desse ano, estão abertas as inscrições para quem quiser ser mesário. André Trevisan. Só em Sorocaba são 140 locais de votação, 1.229 sessões eleitorais. Por isso, a necessidade de mais voluntários, fora o que já estão cadastrados. Eu converso agora com o João Lima, que é chefe de cartório. É isso mesmo, o número de voluntários tem de ser alto, por quê? Sorocaba vai contar com 6.845 mesários para trabalhar nas eleições. Portanto, é necessário e importante que novos mesários voluntários se inscrevam para participarem desse processo.
Alguns já estão inscritos, mas é preciso atualizar esta lista. Exatamente, nós temos já mesários cadastrados, entretanto a gente precisa um pouco mais de mesários, sim, esses mesários voluntários. Agora, existem algumas vantagens, né, para trabalhar na eleição. Isso, o mesário convocado para trabalhar nas eleições vai ter 2 dias de folga ao serviço, público ou privado, para cada dia de trabalho como mesário. E também 2 dias de folga, público ou privado, para cada dia de treinamento efetuado para os mesários. No mínimo, já são 4 dias de folga. Se haver apenas o primeiro turno, o mesário que participar tanto do treinamento como no dia da eleição vai ter 4 dias de folga. Quem pode se inscrever, qual é a idade mínima e como fazer? Então, o mesário maior de 18 anos, na situação regular na Justiça Eleitoral, pode procurar o cartório eleitoral pessoalmente para se inscrever ou através do site www.tre-sp.jus.br e lá fazer a sua inscrição. Não existe data limite. Não existe data limite. A gente está sempre aberto a esses novos mesários voluntários. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando, então, que são 2 canais para a inscrição, pessoalmente nos cartórios eleitorais ou pela internet. A gente fala do tempo agora, a previsão é de mais chuva para esta terça-feira. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 14 e 19 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 12 e 17 graus. Em Cesário Lange, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 19. Jundiaí tem mínima de 15 e máxima de 21 graus. Já em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 18 graus. Olha, quem precisa de um dinheirinho extra, a Receita Federal já liberou a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. O valor liberado é de mais de R$1,5 bilhão de reais. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, é o receita.fazenda.gov.br. Época de férias escolares e a Guarda Municipal de Sorocaba intensifica ações de combate ao uso de cerol. André Trevisan. A brincadeira simples pode acabar mal. Por isso, alguns cuidados são fundamentais. Eu converso agora com Ezequiel Oliveira, que é subcomandante da GCM de Sorocaba. Como é feita esta ação da GCM para minimizar o uso de cerol? Neste período escolar, a Guarda Civil ela potencializa essas ações de fiscalizações, porque a criança ou adolescente, eles estão em férias, momento oportuno deles brincarem, se divertir e soltando pipa. Porém, com a utilização do cerol, ele tem a proibição por uma lei e nesse momento que nós exercemos essas ações de fiscalizações para evitar qualquer tipo de acidente. Apesar da lei de 2008, como está a apreensão? Muita gente ainda insiste? Muita gente ainda insiste, tanto criança, adolescente e alguns casos até de maiores de idade, pessoas maiores que também utilizam o cerol como uma forma de diversão, mesmo talvez sabendo ou tendo a consciência que isso pode vir vitimar alguém. No caso de menor de idade, quem são os responsáveis são os pais, né? Essa pessoa será punida. Sim, de acordo com a lei, o adolescente ou a criança que for surpreendida com a utilização do cerol ou qualquer material cortante, responsável são os pais ou o responsável pela criança. E no caso desta lei municipal, ela gera uma autuação, essa autuação é de R$ 1.394 e a responsabilidade recai ao pai ou responsável, no caso maior, ele que vai ter que arcar com isso. A lei vale também para estabelecimentos que insistem em vender os produtos. Perfeitamente, vale para estabelecimentos. É proibida o armazenamento, industrialização, comércio e utilização. Então, os estabelecimentos também é proibida a venda. Quem for surpreendido pode ter seu estabelecimento lacrado e por isso que nós contamos muito com denúncias de locais que fazem a venda do cerol ou de qualquer tipo de material cortante. Obrigada pelas informações e a denúncia pode ser feita pelo telefone 3212-9400. Holandeses que desenvolvem projeto de habilidades com crianças estiveram em Jundiaí para trocar experiências com professores. Eles aproveitam o período de Copa do Mundo para passar conhecimentos de futebol. Que
brasileiro tem tudo a ver com futebol, ninguém pode discordar. Mesmo que a força ainda não seja suficiente para dar chutes como o do ídolo Neymar, Matheus, de 7 anos, se esforça. Vale até com as mãos e a regra aqui permite que o gol mude de lugar. Mas tudo isso que parece ser tão simples tem muitos estudos por trás. Esses holandeses perceberam que pular, cair, chutar, levantar faz parte da infância. Mas muitas crianças têm dificuldade para fazer esses movimentos considerados básicos. Ian é um dos diretores e conta que há 8 anos começou a trabalhar com um amigo que faz parte da comissão da seleção holandesa de futebol. O Athletic Skills Program busca uma linguagem universal. Por mais que em holandês seja difícil, esse som todo mundo conhece. Mas o projeto vai muito além do futebol. O pesquisador acadêmico Gert fala que o importante é a criança ter noções de espaço, equilíbrio e, claro, praticar alguma atividade física, deixando o computador e o videogame um pouco de lado. O especialista diz que tudo isso pode ser feito com muita diversão. Martina morou na Holanda enquanto fazia doutorado em fisiologia do esporte. Ela é a responsável pelo programa que treina professores e depois alunos na América do Sul. Eu tive a impressão de que elas têm um pouco mais de dificuldade nessas habilidades motoras do que as crianças na Holanda. Talvez seja por conta que o programa de educação física na Holanda, um país menor, seja mais fácil de administrar, então está sendo melhor implementado do que aqui no Brasil. 20 professores passaram pelo treinamento e agora ensinam tudo o que aprenderam a mais de 80 crianças. A expectativa é que as habilidades continuem a ser desenvolvidas nas escolas. Dá para a gente trabalhar com os nossos alunos no dia a dia. A gente talvez adapte alguns espaços, alguns materiais e as crianças nos dão muitas respostas. Eles muitas vezes criam coisas extremamente interessantes. Ao todo, são 7 etapas diferentes. Uma das mais difíceis é essa aí, feita no tatame. A ideia é trabalhar equilíbrio e o chamado jogo de cores. A outra é assim, sem chuteiras. O objetivo é trabalhar a sensibilidade e também a habilidade com a bola. E para quem pensa que são só os meninos que participam, as garotas também dão um show de bola. Eu tô achando muito legal, eu tô aprendendo muita coisa diferente, que lá no Centro Esportivo a gente aprende muito mais aqui também. Tô achando divertido, porque a gente tá fazendo muitas atividades que a gente não pode fazer na escola. Tô aprendendo mais sobre futebol. E esse show todo é inspirado no clima de Copa do Mundo. E eu não poderia deixar de perguntar aos holandeses qual a opinião deles. Os dois acreditam que a final será entre Brasil e Holanda. We will end up in the final with Brazil. Mas o resultado, 3-2 para a Holanda. 3-2 victory for the Dutch. Guet diz que serão 2 gols do Robben e um do Van Persie. Van Persie, Robert Wise. A Martina confessa que tem o coração dividido e aposta no mesmo resultado. Só que, claro, o lado brasileiro falou mais alto. Acredito que seja Holanda e Brasil na final, mas aí eu prefiro dizer que é 3-2 Brasil. Tá aí, palpite bom, tomara que a Martina esteja certa. O Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau.